Olá, tudo bem? Sou Lu Oliveira. Estou aqui hoje para fazer uma leitura para o signo de Virgem, elemento terra. Vamos saber o que rola aí para os virginianos? A proposta dessa leitura é um pouquinho diferente. Tô pensando em ver lado luz com lado sombra e tirar algumas energias para a gente entender o que precisa ser visto no lado luz, o que precisa ser visto no lado sombra. Vamos usar aqui o tarô e o baralho cigano. Bora lá? Primeira vez que eu vou fazer essa leitura aqui para o canal, então espero que saiam coisas legais, informações interessantes, para que a gente consiga conversar sobre, né? Lembrando que é uma leitura que não vai ressoar com todo mundo, então pegue apenas aquilo que ressoar com o seu momento. O que não ressoar, solte ao universo, que a mensagem vai chegar a quem precisa. Certo, Virgem? Vamos ver? Vamos ver o que temos aqui? Então vamos lá, vamos tirar 4 energias para o lado luz dos virginianos. O que precisa de luz para vocês, Virgem? 4 energias, vamos lá. 6 de copas. Rei de copas. 10 de pentáculos, abundância, hein, Virgem? Bastante abundância, progresso, mas tem algumas coisas aqui que pede um olhar mais atento, tá? 4 energias, rainha de espadas, certo? Estou conectada aqui com virginianos que precisa, né, olhar mais para a abundância que tem, né? Vamos ver fundo do deck, né, que eu amo ver as energias de fundo de deck. 4 de copas, o que eu falei? A leitura tá dizendo, olha, Virgem, você tem muita abundância, você tem muita prosperidade, você precisa olhar para isso, ao invés de se sentir insatisfeito, ao invés de sentir alguma outra energia aqui de insatisfação, de dúvida, né? De saudade, viver de passado, né? O 6 de copas retrata isso. Alguém aqui que vive de saudade, alguém aqui que vive de lembranças, de memórias. É hora de fazer isso, transformar, ficar diferente, né? E não de ficar vivendo sempre na mesma história, sempre na mesma saudade, sempre com a mesma reflexão. Então, o 6 de copas pede esteja em paz, né? E fique com o seu presente. Não viva tanto de passado. Rei de copas mostra alguém que talvez se preocupa demais com os outros. E aqui pede, não se preocupe tanto com os outros, né? Tem essa energia de vigor, de vitalidade para consigo mesmo. Não se preocupe tanto com a energia dos outros, porque o Rei de Copas mostra alguém que se preocupa bastante, né, com os outros, mas não olha para si. E aí isso é o quê? Isso é fuga, né? Então não fuja daquilo que você precisa olhar, Virgem, porque você tem muita abundância. Você precisa olhar com mais gratidão para as coisas que você tem e desapegar de algumas, né? O 10 de pentáculos diz, desapegue daquilo que não faz mais sentido para você. Por que eu vou ficar segurando um baú de ouro se no decorrer do novo ciclo, da nova caminhada, eu posso juntar mais, né? Eu preciso ficar com as minhas mãos livres para poder pegar o resto de bom e de bem que tem aí para vocês, Virgem, que tá aí para chegar, tá? Rainha de espadas. Rainha de espadas. Engula o choro e faça o que for preciso, né?
Não fique de mimimi, olhando para o passado, ressignifique isso, né? Organize essa energia dentro de você e faça aquilo que precisa ser feito. Se precisar desapegar de situações, desapegue. Se precisar soltar alguma abundância aqui para juntar mais ali na frente, solte. Aqui é sobre movimento, né? Movimento principalmente para frente, né, Virgem? Movimentos abundantes para frente. Olha só, primeira energia do baralho cigano urso. Vamos ver o que mais sai aqui, né? O urso. Vamos ver o que mais. O jardim. Vamos ver o que mais sai aqui. O chicote. E última energia pra gente ver a luz. Luz dos virgens, dos virginianos, pássaros. Olha só. Fundo do deck, a serpente. A serpente, né? O quanto de vitalidade você precisa, né? Aqui posso estar conectada com pessoas que estão um pouco se sentindo em desafio, né? Com um pouco bravos, um pouco nessa energia de briga, de discussões, de conflitos. Eu sinto bastante essa energia aqui para Virgem, né? Mas aqui a gente precisa trazer para o lado luz também, né? E a serpente no lado luz é vitalidade. O quanto você tem vitalidade para colocar os seus sonhos em prática, Virgem? O quanto você tem vitalidade, força e movimentação para desapegar. Olha, vocês estão presos no passado, né? Vocês de repente eu tô conversando com alguns virginianos que têm um apego muito profundo aqui no passado e pede, é pra frente, você precisa soltar isso. Solta esse passado, né? Olha só, nutra os seus sentimentos, as suas emoções. Não fique preocupado demais com os outros, né? Cuidando demais da vida dos outros. Aqui é importante você se nutrir, você se preocupar, você cuidar de si, né? Não se cobrar pelas suas escolhas, né? Não se cobrar por estar fazendo o que precisa ser feito. A cobrança, eu sempre trago para os meus consulentes que a cobrança, se a gente parar para analisar mesmo, ela é uma forma de pensamento meio burro, né? Meio burra, porque eu tô me cobrando por algo que eu nem sei se vai acontecer e eu não tenho controle nenhum lá na frente. Eu tô me cobrando por algo do passado, pode ser também, mas de que adianta eu me cobrar pelo passado? Passado já foi, já era, né? Não temos mais nada para fazer com o passado, nem com o futuro. O que a gente pode fazer e movimentar é o aqui, né? O agora, é o presente. E através de boas escolhas a gente não precisa se cobrar depois. Então por isso que eu sempre trago essa energia da autocobrança com mais clareza, né? Não se cobre tanto, seja inteligente o suficiente para fazer boas escolhas. E o 10 de Pentáculos aqui mostra, né? Você tem abundância, você tem parceria, você tem pessoas chegando na sua energia de uma forma muito expansiva, muito gostosa. Então aproveita isso, Virgem. Aproveita toda essa energia da luz, né? Para cuidar das sombras de vocês aí, né? Agora vamos ver as sombras. Momento luz, momento sombra. O que o virginiano precisa saber sobre o seu momento sombra, né? O que o virginiano precisa saber e entender sobre as suas sombras. Vamos lá, então. Primeira energia, As de Espadas. Segunda energia, vamos ver aqui. A Morte. Terceira energia para o momento sombra dos virginianos.
o gato enforcado aqui, né? Não sei vocês, mas realmente está vindo bastante energia de sombras aqui, né? Última energia, tarô, do que a gente está falando. 7 de pentáculos. As cartas se conversando, né? Aqui realmente, fundo do deck, 8 de copas. Interessante as energias, né? Aqui realmente estou conectada com o virginiano que precisa olhar para os seus finais de ciclo, né? Por quê? Porque tem muitos virginianos que estão presos lá, nos finais de ciclo, aonde as coisas terminaram, mas não terminaram, né? O que eu quero dizer com isso? Aqui é como se vocês, virgem, estivessem a todo momento tentando voltar, né? Eu busco ideias, eu faço planejamentos, eu entendo, eu compreendo, mas eu tô sempre querendo voltar. Eu tô sempre arrumando artimanhas, artifícios para voltar, para não finalizar algo, para movimentar essa energia, né? Para não ter que olhar para isso. Só que quando vem o final de ciclo, vem, né? É algo que foge um pouco desse nosso controle. Então aqui fala que isso traz o quê? Traz uma energia confusa para vocês, né? Eu não vejo as coisas como elas são, eu vejo como gostaria que fosse. E aí eu fico confuso, eu fico perdido, eu não sei mais para onde ir, eu não sei mais o que fazer. Então aqui tem um pedido bem grande, Virgem, para vocês olhar para isso sobre finalizar ciclos, tá? Quando a gente não faz parte da vida, né? A gente finalizar ciclos, a gente mudar coisas, a gente encarar o novo. Só que aqui vocês não estão querendo encarar o novo, né? Então a sombra de vocês aqui fala sobre uma grande dificuldade de encarar o novo, de finalizar com aquilo que já não condiz mais com a energia de vocês, né? De colher os frutos ao invés de ficar só reclamando, né? O 7 de pentáculos fala: olha, ao invés de você ficar questionando se o plantio era esse mesmo, se os frutos estão condizentes com o plantio e tudo mais, aí você fica pensando, faça aquilo que precisa fazer. E o lado luz de vocês falou a mesma coisa, né? Faz aquilo que precisa ser feito. Não fica reclamando, não fica se questionando. Não é hora de se questionar tanto. É hora de olhar para o que precisa ser feito e ir lá e colher esses frutos, né? E não ficar vibrando na insatisfação, tá? Então aqui definitivamente estou conectada com o virginiano que está com grandes dificuldades para finalizar ciclos, né? Então vamos ver o que o baralho cigano nos fala. Mudança. Que mais? Lado sombra para Virgem. Âncora. Que mais? Anel. Mais uma energia. Peixes, olha só. Fundo do deck, clareza, né? E aí o fundo do deck, não tem como eu não falar o fundo do deck do tarô, né? Vocês deixando coisas, pessoas, sentimentos, emoções para trás e seguindo em frente. Com muita clareza, com muita expansão, com total consciência do que precisa fazer, para onde precisa ir. Então aqui, ó, seguindo o caminho do sol. E olha o sol aqui saindo para vocês novamente. Então, Virgem, é realmente isso, né? Eu sinto que o lado luz de vocês está pedindo virada de chave, mudança, parar de olhar para trás, ressignificar algumas coisas aqui. Não ver com tanta insatisfação o que precisa ser feito, o que precisa ser ressignificado, né? Entender mais, ter mais gratidão, finalizar ciclos
e partir para uma abundância maior aqui. E o lado sombra de vocês fala sobre esse aprisionamento que vocês criam com vocês mesmos, né? Olha só, por não conseguir finalizar ciclos, né? Vocês acabam ancorando, ficando ancorados aonde não deveria, porque vocês não conseguem finalizar alguns ciclos aqui importantes, né? Mas eu vejo mudanças, né? Eu vejo aqui a necessidade de mudança, a necessidade de viajar, de conhecer novos rumos, novos caminhos, novas possibilidades, né? E eu vejo que o universo promove essa possibilidade para vocês, né? O universo traz coisas a vocês para vocês entenderem que a maior e melhor aliança precisa ser feita com vocês mesmos, né? Antes de eu pensar em me aliar a alguém, eu preciso estar bem comigo mesmo, com os meus sentimentos, com as minhas emoções, né? Não ficar aqui no buraco da autocobrança, né? Me movimentar. Aqui eu tô conectada com o virginiano que tá recebendo muitas bênçãos e não tá percebendo. Olha só. Porque prefere ficar se questionando. Quase, eu poderia dizer que quase entra aqui num vitimismo, tá? Prefere ficar num vitimismo se martirizando ao invés de sim olhar para toda essa abundância, para toda essa prosperidade, para toda essa energia incrível aqui que o universo promove a vocês. Virgem, seguir o caminho do sol, né? Deixar tudo aquilo para trás que já não condiz mais. Esse é o caminho, né? Olhar para tudo isso, acolher esse lado sombra, né? Olhar para esse lado luz e acolher todos os pedacinhos de vocês, mesmo aqueles que não são tão bons, que vocês não conseguem finalizar. Todos eles fazem parte de vocês, são pedacinhos de vocês, certo? É na direção do sol que se vai, hein? Não esquece. Um beijo no coração e nos vemos no próximo vídeo. Fui!